Agora a gente vai começar um outro tópico, que é o sofrimento, na verdade, dos revolucionários franceses com os nossos colonos, com os camponeses, por conta da tentativa de convencimento. Então, foi sofrido, na verdade, eles não conseguiram convencer, porque se tivessem convencido, depois não haveria ali a imigração. Mas eles sofriam para tentar convencer os camponeses. Por quê, Fernando? Por quê? Por quê? Porque eles eram a maior parte da população, né? Então, o que acontece? O próprio jornal pró-francês é emblemático ao tentar estender as dificuldades dessa mudança na vida diária da população rural, mesmo destacando o fim da opressão que os exércitos da França vêm trazer. O artigo se direciona a convencer a conservadora população camponesa do Vêneto de que seus costumes e tradições não serão tocados. Então, eles partem por esse contato meio amigável, né? Essa comunicação não violenta, em querer enganá-los efetivamente que essas coisas não iriam ser alteradas. Se não fossem alteradas, a França não seria o que é hoje, né? Bom, vamos lá. Deixa-se intacta, eles diziam, né, esses revolucionários aqui franceses, para a população do Vêneto, que estava totalmente assustada e arredia quanto a toda essa situação. Deixa-se intacta a tua religião, se respeitam as tuas propriedades, bem comunista, né? E que só de ti depende ser feliz, porque só de ti depende ser virtuoso. A distinção do nascimento não tem mais valor, não tem mais lugar, a prepotência dos grandes, a crueldade dos ricos é punida. Não escutam mais as imposturas daqueles que, ao invés de pregar o evangelho de Cristo, fanatizam o mundo inteiro com as máximas mais venenosas, destrutivas de toda a boa ordem social. Ou seja, eles dizem que a religião não vai ser tocada, mas eles dão uma indireta aqui que a igreja não terá mais vez, né? Aqui no final, chamando eles de venenosos. Ou seja, é um texto que ele vai se contradizendo, querendo ou não, né? Bem, pelo menos aqueles que são bons entendedores, meia palavra basta quanto a isso. E aí, justamente a divulgação do novo ideário busca discutir questões que são fundamentais para as populações rurais, porque, como eu falei, tinha muita influência, né? Tanto que, depois que eles viram que o pessoal não mudava, foram os primeiros a serem atacados. Aqui e aí depois pela Itália também francesa, né? O Reino da Itália é uma construção francesa, a República Italiana também é uma construção francesa. Essa República de hoje é uma construção francesa e é por isso que essas pessoas foram mandadas praticamente embora, expatriadas, né? Então eles faziam parte de uma camada que era uma resistência ferrenha contra esse projeto liberal francês e italiano, né? Questões aí que eram fundamentais, então eles discutiam aqui no início para as populações rurais, o apego do camponês, ou seja, o apego do camponês à terra e à religião. Então eles faziam um sabãozinho ali, quem caía, caía, quem não caía, infelizmente, né? Entretanto, se a ideia da religião permanece, sua percepção muda, pois aqueles que atentam contra a ordem serão afastados, né? Então, existe essa coisa, nós vamos deixar vocês livres, porém, vocês não podem fazer críticas ao sistema. Aqui fica também claro um outro confronto desse final do século XIX, qual seja entre os religiosos e os revolucionários. Então, havia esse confronto aqui bem claro, né? Os sacerdotes se colocam como em uma cruzada na época, uma cruzada santa contra os infiéis revolucionários franceses, e barra italianos também, muita dessa gente comprou aí, né? Durante todo o século a igreja enfrentaria energicamente toda a tentativa de mudança e enxergando nela, é claro, a vitória do ateísmo, né? Em um mundo com campesino vêneto, ou seja, um mundo feito de colonos, né, de camponeses, marcado pelo catolicismo, a própria ideia de mudança na religião produzia uma sensação de destruturação da vida. O chão literalmente abria debaixo dos pés dos nossos, né? O jornal italiano também mencionava explicitamente essa oposição de determinados segmentos da população. Atacavam e estigmatizavam os nossos colonos, os camponeses, né? Chamando-os de imbecis e ignorantes que não queriam aceitar a revolução
e assim também enfatizavam, né, as manchetes que os nossos eram conservadores e promotores da ignorância e das trevas, né, dizia a Itália revolucionária francesa. Em 29 de abril de 1797, manifestava-se outro jornal contra a não aceitação das mudanças pela igreja e pelas castas políticas propriamente em Verona. Então, houve um grande ataque também em Verona, onde se tinha um campo, uma força de concentração ali bem vigente, né? Então, os quais falavam contra os franceses, os veroneses, né? Atacavam bastante os franceses e a tal revolução deles, o que gera a manutenção da ignorância do povo, segundo eles, né? Os franceses. Então, eles falavam assim, nos jornais, né? Nos jornais italianos. Quando a gente fala franceses, aqui se confunde entre aqueles que eram os pró-franceses e os franceses mesmo, né? Então, a desgraça dos veroneses é um exemplo bem triste e funesto da influência dos padres sobre o coração das pessoas da campanha, né, diziam eles, os revolucionários. Essa defesa da religião e da propriedade em última análise, né, da tradição também, tão comum ao mundo camponês, será um eixo de unificação entre imigrante e igreja nas novas terras, principalmente aqui da Serra Gaúcha, né? Também a experiência com os franceses contribuirá para uma certa reticência dos colonos com relação, inclusive, aos sacerdotes capuchinhos da província de Savoia, na França. Então, eles eram menos queridos ali pelos vênetos, existia uma certa desconfiança, né, quanto a qualquer tipo de francês. A imagem que os revolucionários buscavam construir no meio popular era de regeneração da República, destacando em Napoleão a figura emblemática do retorno à democracia inicial, segundo eles, né, inicial da Sereníssima República de Veneza, a qual, na versão francesa, tinha sido solapada pela tirania, né? Então, os franceses defendiam isso como narrativa, que no início a Sereníssima, sim, era uma grande república democrática, e que aí depois os tiranos tomaram conta e eles, os franceses bonzinhos, queridinhos, vieram nos salvar. No meio camponês, entretanto, a ideia da chegada de exércitos estrangeiros trazia em si a representação da pilhagem e da destruição, né? Da ruptura com a normalidade da vida, é claro, e com a tradição deles. Com o objetivo de justificar a importância da chegada dos franceses, ressaltando a positividade da mudança vislumbrada na liberdade por eles trazida, é que o jornal construíra, assim, o seu discurso, um texto, no dia 13 de maio de 1797, feito à Academia de Instrução Pública. O texto apresenta aí essa visão, né, construída sob essa antítese, liberdade versus escravidão. Então, eles escrevem justamente assim: os bravos franceses não vos esqueceram, esses não são aqueles infames negociantes de povos, ou seja, estão falando sobre os vênetos, né, os da Sereníssima República. Esses desceram dos Alpes, esses versaram o seu sangue em torrentes para partir eternamente os vossos cepos, não para vos fazer entrever uma efêmera liberdade e vos fazer em seguida cair em uma escravidão mais dolorosa, né? Então, coitados, eles eram escravos. Efetivamente, com a chegada das primeiras tropas austríacas no ano de 1798, e aqui presta atenção, você que é um baba-ovo da Áustria, que acha que os vênetos estavam felizes com a Áustria, né? A figura do invasor e o efeito de estranhamento se ampliam, pois embora se esteja falando de um mesmo personagem, ou seja, um estrangeiro, né, ele assume características novas, não é mais francês, agora é o austríaco, e agora a partir de uma mistura franco-austríaca, na verdade. Viena busca um maior controle dos impostos e da população vêneta, criando um governo para todo o Vêneto e rompendo com a tradição dos protetorados. Não era província, eram protetorados, né, da República Vêneta. A região, mesmo mantendo-se fora do conflito que se seguira no ano de 1799 entre franceses e austríacos na Lombardia, sentirá seu peso através das taxas, das requisições e da prepotência dos soldados austro-russos.
pois se tornou, é claro, local de trânsito e depósito dos exércitos, acelerando um processo de percepção negativa do invasor e das mudanças que ele consegue trazer. Na figura dos austríacos, que chegam aumentando as dificuldades de sobrevivência cotidiana dos vênetos, rompendo com a normalidade civil, percebe-se mais uma vez o relampejar da imagem do alemão, lugar de memória ancestral dos habitantes do norte da Península Italiana. A permanência desses germânicos também, associados, querendo ou não, às antigas invasões bárbaras, trazia em si a representação da violência e do saque. A construção mítica do grande inimigo atemporal será forçada pela experiência de dominação austríaca e por a sua ação no norte da península por mais de 60 anos. E então, em 1801, findado o diretório francês, Napoleão já se encontra com maiores poderes, retornando aos conflitos com a Áustria. Em 9 de fevereiro do mesmo ano, assina a paz de Lunéville, aumentando a presença francesa na Itália e fortificando a República Cisalpina, a qual passa a denominar-se República Italiana, essa que vocês conhecem hoje. Tá? Segundo o referido armistício, o Vêneto foi dividido, permanecendo com os austríacos os territórios a leste do rio Adige. Mesmo com a paz, os 4 anos de guerra, somados à derrocada da estrutura social da República de Veneza e a não reestruturação socioeconômica, é óbvio, conduzem a um progressivo empobrecimento da população, haja vista a péssima situação da produção e do comércio que os estrangeiros deixaram por ali, né? Alguns viajantes, inclusive como o alemão Johann Gottfried Schumm, que passa por Veneza no ano de 1802, destacam essa nova imagem da região, antes tão riquíssima e gloriosa. Agora, o alemão fala o seguinte: a cidade e seus habitantes aparecem como despidos de si mesmos. Pobres e mendigos estão em toda parte, jovens prostitutas aos grupos se oferecem pelas estradas. Então, parabéns àqueles que aplaudem, né, a tal da Revolução aí, francesa, italiana, a unificação, enfim, da Itália, querendo ou não, começou por aqui, pela República Italiana do Napoleão. Então, a queda da invencível Sereníssima traz consigo a depressão da casa ocupada, os novos inimigos portadores de novos códigos culturais não partilham dos mesmos rituais sociais. Além da mendicância física, a nova situação vai promovendo um despojar-se de tradições, especialmente nas terras mais próximas ao centro do poder vêneto. Aí, além disso, por exemplo, Silvio Lanaro recorda que no século XIX será palco de revocação da ideia de uma Sereníssima, promotora do bem e da concórdia aos mais desprovidos. Essa marca será reforçada em cada época, construindo a força materna de Veneza, recordada como bastião do bem-estar, inclusive entre os descendentes de imigrantes, principalmente na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Então sentia-se por toda a parte a incerteza e a nostalgia de um mundo perdido. O memorial de Ottavia Negri Velo, filha do conde Marco Edidio Negri, de Vicenza, oferece uma minuciosa observação sobre a vida cotidiana nesse período. Segundo ela, o leão alongava suas patas, mas ao menos se sabia onde chegava. Já não se poderia dizer o mesmo do regime napoleônico, sempre envolvido em custosas operações militares e restritor das soberanias regionais sempre permitidas por Veneza. Em 1805, os franceses retomam toda a região do Vêneto, assinando em dezembro a Paz de Presburgo. Os antigos protetorados da Sereníssima República de Veneza são transformados em departamentos, de acordo com o artigo 3º. Muda-se os protetorados para províncias e muitos nomes e divisões territoriais são feitos. A mudança dos nomes e da estrutura organizativa secular da região traz em si a busca de desconstrução da ordem e da vida do camponês fiel a São Marcos. Se a divisão provincial remontava, em muitos casos, a antiga denominação romana, o novo vem romper com a tradição e fundar uma nova matriz controlada pelo inimigo revolucionário. As novas estruturas organizativas e as denominações dos antigos protetorados, agora províncias, mas que
trazem problemas de compreensão para a população rural. As lutas contra as forças opressoras, não só pelo estrangeirismo, mas por um somatório de diferenças administrativas, em última análise de uma cultura política administrativa e altas taxas, tem um momento de intensificação no ano de 1809, especialmente nas zonas periféricas do Vêneto. Se pode observar nesse ano episódios de luta armada promovidos por estratos marginais de camponeses, com o objetivo de forçar uma redução das taxas e do autoritarismo. Portanto, este aqui é um breve resumo de algumas coisas que assim ocorreram ali nesse período antes da imigração dos nossos para cá. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí seu comentário, o que se você sabia, né, desses relatos aqui, desses detalhes, que na verdade o país foi efetivamente contra os camponeses, porque isso está nos jornais também da época, e obviamente não é estranho que essa expatriação com a imigração tenha sido produzida. Bem, agradeço vocês pela audiência, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon!